Olá a todos. Vamos dar início à divulgação da previsão climática sazonal para o trimestre julho, agosto, setembro de 2022. Eu sou a meteorologista Caroline Vidal. Vou apresentar para vocês a parte sinótica da reunião. Depois, a doutora Daniele Ferreira, do IMET, vai dar continuidade com o monitoramento das condições climáticas globais. Bom, vamos apresentar aqui os diagnósticos do trimestre março, abril, maio de 2022 e o prognóstico julho, agosto, setembro de 2022. Aqui na parte sinótica, primeiro nós temos os destaques do mês de maio. Então, eu trago aqui dois eventos significativos que ocorreram no mês de maio. O primeiro deles, todos devem se lembrar, das chuvas bem expressivas, volumosas, que trouxeram impactos severos para cidades do leste, do nordeste. As chuvas ocorreram entre Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A cidade mais afetada foi a cidade de Recife. As chuvas elas ocorreram entre os dias 28 e 30 de maio, causaram deslizamentos de barreiras, alagamentos, quedas de árvores e, infelizmente, um total de 91 pessoas vieram a óbito na Grande Recife. Foram registrados mais de 200 milímetros de chuva em menos de 24 horas. Aqui tem alguns dados das estações da PAC, então 318 milímetros em Itapissuna, 237 em Jaboatão e 218 milímetros em Ibura. Aqui a gente tem um comparativo da chuva de maio com a média histórica para maio também. Então, em Recife, o acumulado foi de 786,3 milímetros e a média para esse mês é de 317. Maceió registrou 579 milímetros no mês de maio de 2022 e a média histórica é de 276,3 milímetros. Então, ambas as estações registraram aí mais do que o dobro da precipitação. Aqui a gente tem algumas ilustrações dos impactos severos sobre a cidade de Recife. O segundo evento que seria destacando aqui a intensa onda de frio no mês de maio sobre boa parte do nosso país. Essa onda de frio ela ocorreu entre os dias 16 e 20 e favoreceu uma combinação de eventos significativos que foram registrados no nosso país. Então, a gente teve a atuação de um sistema frontal. A frente fria desse sistema frontal avançou aí por parte das regiões norte, centro-oeste, sudeste e sul. Trouxe essa massa de ar frio bem intensa que causou queda acentuada das temperaturas. Então, a gente teve aí o fenômeno de friagem. A gente teve queda e registros de temperatura mínima, recordes de temperatura mínima em parte do centro-oeste, sudeste e sul do país. A gente teve formação de geada no sul, no sudeste e também no Mato Grosso do Sul. E o ciclone extratropical associado a essa frente fria favoreceu ventos bem intensos, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, onde também provocou alguns impactos mais severos. A amplificação de um ciclone em toda a troposfera reforçou a entrada de ar frio sobre a região sul do Brasil e junto com o padrão de ventos em baixos níveis, que favoreceu um transporte de umidade, contribuiu para todo um padrão, favorecendo aí episódios de neve significativos também em parte da Serra Gaúcha catarinense. Aqui abaixo a gente tem ilustração, então, do episódio de neve, e aqui à direita a gente tem o mapa dos valores de temperatura mínima registrados no dia 20, que foi um dos dias mais frios. Então, no dia 20 de maio, a gente teve esses valores aqui de temperaturas mínimas, a gente tem a escala aqui, a gente pode observar que diversos pontos do país registrou temperatura mínima abaixo dos 6 graus. O próximo slide mostra a precipitação observada para o trimestre março, abril, maio, aqui no canto, na parte superior.
então seriam valores absolutos em milímetros, e abaixo a gente tem a anomalia da precipitação também para o trimestre março, abril, maio, os meses separadamente, aqui à direita para todo o trimestre. A anomalia de precipitação nos informa o quanto a chuva ficou acima ou abaixo da média. Valores em verde, temos chuva acima da média, valores em marrom, chuva abaixo da média. Então, podemos observar que já desde março, né, temos chuvas acima da média em parte, boa parte aí da região sul do Brasil, se estendendo também para o sul de Mato Grosso do Sul. Esse padrão começou a mudar desde março, pois até fevereiro as chuvas vinham bem ficado abaixo da média. Né? A partir de março, a gente observou uma mudança nesse padrão com chuvas acima da média, chuvas mais regulares em boa parte da região sul do Brasil e em alguns meses se estendendo aí para o sul do Mato Grosso do Sul. Então, trimestre, março, abril, maio, com chuvas acima da média em parte do centro-sul do Brasil. Já na faixa norte, a gente já vem observando há bastante tempo chuvas acima da média, então esse padrão se repetiu em março, embora em abril e maio tenha se observado de forma mais pontual chuvas acima da média, principalmente sobre o extremo norte da região. A gente observa aí áreas mais em marrom, principalmente no setor leste da região norte e também em parte do nordeste do Brasil, são chuvas abaixo da média. Então, esse padrão de chuvas acima da média na faixa norte do país vem se modificando um pouquinho com chuvas ainda acima da média, porém de forma mais isolada. Porém, isso ainda reflete na elevação dos rios em parte da região norte do Brasil, principalmente no Amazonas. No leste do Nordeste, a gente observou aqui, então, um aumento das chuvas, né? Aqui maio, que já começa a aumentar a média climatológica de precipitação para esse setor, e a gente já vem observando, então, chuvas acima da média. Essas chuvas na faixa norte estão associadas ao padrão ainda de Laninha, mas também, principalmente aqui em março e abril, até semi mais quente sobre o Oceano Atlântico tropical. Na faixa central do país, temos chuvas abaixo da média. Aqui, março, que ainda seria um mês aí da estação chuvosa, né, tivemos um padrão mais atípico, com chuvas abaixo da média. Entre abril é a transição para a estação seca, maio a média climatológica de precipitação já fica mais baixa. E a gente consegue observar aqui, de forma bem isolada e com valores não tão significativos, chuvas acima da média em parte de Minas Gerais. Bom, então o trimestre fechou com um padrão de chuvas acima da média no centro-sul do país, chuvas acima da média em parte da faixa norte, com as chuvas aumentando aí sobre o leste do Nordeste no mês de maio, principalmente, né, que reflete também aquele evento que a gente mostrou no slide anterior, e chuvas abaixo da média na faixa central do país. Olhando aqui com mais detalhe, o mês de maio, a gente tem à esquerda a primeira quinzena e à direita a segunda quinzena, padrão parecido, mas a gente nota que as chuvas começaram a aumentar sobre o leste do Nordeste na segunda quinzena do mês. Sobre a região sul, chuvas mais regulares durante o mês, porém na primeira quinzena os volumes foram mais significativos. Sobre a faixa norte, chuvas acima da média e de forma mais isolada e restrita mais ao extremo norte da região. Agora, o campo de temperatura máxima, a gente tem a anomalia da temperatura máxima para a primeira quinzena à esquerda, para a segunda quinzena à direita, e o que vale aqui destacar, principalmente, é o reflexo dessa forte onda de frio, né, comentada no primeiro slide, e a gente pode observar anomalias negativas da temperatura máxima na segunda quinzena, principalmente, que foi quando ocorreu o evento. Então, reflete aqui nesse campo de temperatura máxima, com temperaturas abaixo da média. Na primeira quinzena, temos temperaturas abaixo da média em parte do sul do Brasil, associado principalmente às chuvas acima da média e em parte da região norte. A temperatura mínima, a gente também pode observar o reflexo dessa intensa onda de frio aqui na segunda quinzena, anomalias bem negativas, temperaturas mínimas bem abaixo da média sobre o centro, sul e leste do país. Na primeira quinzena, as temperaturas mínimas então ficaram em torno aí da média ou acima da média.
em algumas áreas do sul do país e extremo oeste aqui do Acre e de Mato Grosso, com temperaturas mínimas abaixo da média. Agora a gente vai ver os campos parciais de junho. Então, nós temos aqui a precipitação observada de 1 a 20 de junho e à direita a anomalia de precipitação de 1 a 20 de junho também. Então, vemos que mudou um pouco o padrão, então na faixa norte a gente tem anomalias mais significativas e de forma mais distribuída, bem distribuída, chuvas acima da média, pegando aí parte das regiões norte e nordeste. Então, os eventos aqui em parte da região nordeste persistem ainda no mês de junho. Parte da região sul do Brasil, com chuvas acima da média, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul e Paraná, associada a maior frequência aí de sistemas frontais que atuaram principalmente aqui nesse setor da região sul do Brasil e leste do Sudeste. E um padrão um pouco mais atípico, a gente observou as chuvas em parte do interior do Brasil, pegando aí Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, partes de São Paulo, que refletiram em chuvas acima da média. Inclusive, tivemos registro de acumulados de chuva mais significativos. A gente pode ver uns pontinhos aqui em amarelo entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A chuva entre 150 e 200 milímetros é uma chuva bem significativa para essa época do ano. E essa precipitação, ela esteve associada principalmente à passagem de cavados na troposfera média, em níveis médios, em torno de 5.000 metros de altura. Já nas áreas em branco, não foram observadas precipitação, né, mas está dentro da climatologia, já que junho é um período seco. Entre o leste da Bahia, parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e leste de São Paulo, chuvas abaixo da média, mas não são valores tão significativos. A temperatura máxima em junho ficou aí então com abaixo da média em áreas do oeste e sul do país, embora esta anomalia negativa esteja mais associada às frentes frias aqui na região sul do Brasil e no leste do sudeste, onde passaram mais frentes frias e, inclusive, favoreceram queda acentuada da temperatura. Já no interior do país, parte da região norte aqui do centro-oeste, essa temperatura máxima ela ficou abaixo da média, principalmente devido à precipitação acima da média. A temperatura mínima, a gente também vê o reflexo então das frentes frias em parte do sul do país e parte do leste do nordeste. Já no interior não vemos queda na temperatura mínima, pois o padrão de temperatura está mais associado com a precipitação acima da média. Podemos observar que bem no extremo oeste, temperaturas mínimas abaixo da média, associada ao ar mais frio de algumas frentes frias que não avançaram tanto aí pelo interior, mas refletiram um pouco a queda de temperatura bem no extremo do país, bem no extremo oeste do país. Bom, era isso que eu tinha para comentar e para mostrar. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Daniele Ferreira, que vai dar continuidade com a apresentação com o monitoramento das condições climáticas globais. Dando continuidade à nossa reunião climática, iremos falar sobre o monitoramento das condições oceânicas e atmosféricas. Mas antes iremos destacar o ponto de vista climático, que é a atuação do fenômeno Laninha pelo segundo ano consecutivo. Esse fenômeno consiste no resfriamento das águas no Pacífico Equatorial e pode trazer impactos no regime de chuva no Brasil. Analisando as anomalias de temperatura da superfície a nível quinzenal, podemos ver uma configuração de temperaturas mais frias, de águas mais frias sobre o oceano, em tons de verde durante a segunda quinzena de abril e também na primeira quinzena de maio. Já na segunda quinzena de maio e também na primeira quinzena de junho, podemos ver essa mesma configuração de águas mais frias, porém com anomalias próximas a zero no Pacífico Central. Quando passamos para as condições subsuperficiais do Oceano Pacífico tropical,
podemos ver temperaturas mais quentes observadas aqui no Pacífico Oeste em tons de laranja, tanto no final de abril quanto no mês de maio e assim também no mês de junho. Porém, as anomalias tiveram uma propagação para leste mais intensa a partir em meados de junho. Águas mais frias foram observadas no Pacífico Central e Leste e bem afloradas aqui na superfície, em toda a extensão. Quando passamos para o mês de junho, essas águas mais frias elas ficam mais concentradas na parte leste e surge também águas mais quentes em áreas bem pontuais do Pacífico Central, sugerindo aí um enfraquecimento dessas anomalias negativas muito comuns aí para o fenômeno, para caracterizar o fenômeno Laninha. Quando passamos para a anomalia semanal, podemos ver uma redução de menos 0,9 graus Celsius na primeira semana para menos 0,6 durante a terceira semana. Porém, quando fazemos a média, a intensidade dessa laninha fica entre fraca, né, que é classificada aí entre menos 0,5 e menos 0,9 graus, na área de referência do ninho 3.4. Olhando agora os campos de radiação de onda longa e também dos ventos em baixos e altos níveis, essa primeira figura mostra, em tom de laranja, uma anomalia positiva dessa radiação na parte central, próxima ali à linha de data, e também a oeste do Oceano Pacífico, que desfavorece a formação de nebulosidade nessa área. No campo à esquerda, podemos ver aqui os ventos mais intensos de leste, em baixos níveis, enquanto que nos altos níveis esses ventos são mais intensos e são de oeste. Então, isso sugere um acoplamento entre o oceano e a atmosfera, que é muito característico desse fenômeno Laninha. Passando para a previsão do fenômeno, temos aqui diversas saídas de modelo de centros internacionais da previsão de temperatura da superfície do mar para os meses de julho, agosto e setembro, ainda com essa configuração de águas frias no Pacífico em todos os modelos, principalmente o modelo canadense e o NMME. Passando para a previsão do fenômeno El Niño naquela área de referência que eu me referi, chamada de Ninho 3.4, localizada no Pacífico Equatorial Central, essa previsão é oriunda do modelo americano, né, que corresponde aí aos próximos meses de julho, agosto e setembro, com uma probabilidade de persistência da laninha de 57%. Antes de passarmos para a previsão propriamente dita, vamos falar como a temperatura e a precipitação se comportam nos meses de julho, agosto e setembro. Geralmente temos temperaturas abaixo de 18 graus na parte leste da região sul e também em áreas mais elevadas da região sudeste. Nas demais áreas, as temperaturas costumam ser superiores a 22 graus. Quanto ao campo de temperatura, grande parte do Brasil central e também semiárido nordestino, as chuvas são escassas e as chuvas são mais concentradas na parte noroeste, chuvas mais volumosas, aí acima de 400 milímetros, no noroeste da região norte, leste da região nordeste e também na parte central da região sul. Falando agora sobre a previsão climática para o Brasil nos meses de julho, agosto e setembro, temos aqui a previsão em consenso, onde mostra, na primeira figura, a previsão para a temperatura média do ar, onde grande parte do Brasil aponta para temperaturas acima da média e em tons de amarelo, no caso, e iguais probabilidades nas partes em branco. Quando passamos para a precipitação, os modelos apontam para chuvas acima da média na parte norte do país e também na região nordeste. E na parte do Brasil centro-sul, temos aí previsão de precipitações abaixo da média. Bem, eram essas as informações que nós tínhamos a dar. Esperamos vocês nas próximas reuniões. Obrigada.